Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Kaylin Lauder. Como sempre, antes de começar, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que os casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos, ok? Vamos começar então. Kaylin Lauder nasceu em 1984 nos Estados Unidos e ela tinha um irmão gêmeo chamado Colton. Em 2006, ela se formou em Serviços Sociais na Universidade Estadual de Utah. Em 2009, infelizmente, o irmão dela, o Colton, estava usando drogas com o tio quando Colton atirou nesse tio e o matou. Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão. Eu resolvi falar essa parte, eu não sabia bem se falava ou não, mas quando o irmão gêmeo dela foi preso, ela deu uma entrevista e muitas pessoas acham muito importante essa entrevista que ela deu por causa do que aconteceu depois na vida dela. Então eu vou colocar essa entrevista aqui. He just struggled. He struggled to hold down a job. He struggled with other relationships. He struggled with his self-confidence. Just feeling like he should live any longer. You have to take everything seriously. Anything that you think may be, suicidal on their end, or anything that's destructive that you're worried about their own safety, that you have to take everything seriously and do everything possible to help them. A Kaylin, ela nunca mostrou sinais de doença mental ou qualquer problema psicológico. Ela teve muitos momentos de desemprego durante a vida dela, depois que ela terminou a universidade. Ela chegou a passar mais de um ano desempregada. Mas, em 2014, ela parecia que tinha dado a volta por cima. Ela conseguiu um emprego em uma escola e as coisas pareciam que finalmente iam melhorar, ia dar tudo certo. Ela vivia com uma colega de quarto, ela tinha um cachorrinho, um pug preto, uma coisa mais fofa do mundo. E tudo ia bem. Até que ela foi demitida novamente. De acordo com a mãe, ela parecia bem, ela parecia otimista, mesmo com a demissão. Ela tava, enviando currículos, fazendo entrevistas, conversando com instituições onde ela podia trabalhar. E ela queria voltar a trabalhar, ela tava bem, ela tava otimista. No dia 26 de setembro de 2014, depois das 9 da noite, a Kaylin ligou para a polícia dizendo que haviam pessoas brigando no condomínio dela. O atendente perguntou se haviam armas e ela respondeu que sim. Quando a polícia chegou para checar, não tinha nada acontecendo, não tinha nada de errado, não tinha nenhuma briga. Uma pessoa disse que acendeu fogos de artifício e que isso pode ter assustado a Kaylin, mas foi só isso. Mais tarde, na mesma noite, ela ligou para a emergência de novo, mas desligou. Quando ligaram de volta, ela atendeu, mas ela parecia confusa, ela não lembrava o próprio endereço, e ela também disse que a colega de quarto achava que ela estava paranoica. Esses são alguns primeiros sinais que ela começou a dar, e eu acho muito estranho, muitas pessoas em muitas entrevistas não mencionaram esses momentos de pânico dela, esses momentos em que ela ligava para a polícia, ela ouvia coisas, ela parecia estar assustada e as pessoas pareciam ignorar isso, ignorar essas coisas, esses momentos dela. Às 8 da manhã do dia seguinte, ela ligou para a emergência novamente, dizendo que alguém havia invadido a casa dela. A colega de quarto, a Carol, estava lá com ela e a gente pode ouvir a Kaylin mandando a Carol trancar a porta. E eu vou pôr o áudio dessa ligação agora para vocês ouvirem. Repeat the address for verification. They're stealing from my house. Get the out of my house. Okay, do you know who this person is? No, I don't. I just know that there's an intruder in my house. I'm going to look from where I'm at because I'm worried about my safety. Please hurry. Were weapons involved or mentioned? They're not talking or responding. I'm just telling them to leave so I can hear them taking things. So you haven't seen them, you can just hear them? Yes, correct. Are you or anyone else in immediate danger? I believe so. Okay, are you able to get yourself to safety? I just want to answer that while he's here. Can you talk freely with me? Yeah. Okay, where exactly are you?
I'm in the back bedroom. Karen, Where did lock the your door. suspect enter the building? There's only one door. Get out of my house. Is there anyone? Okay, is there anybody else in your apartment that should be there? I believe she is here. I have a roommate Where is she at? next door to me. Can you still hear them? Yes. Shut up. Are they saying anything? Yeah, I heard someone say, hey, go in there, so there's obviously two of them. Hey, Karen, lock your door. There's something going on there. Where? Come here. Yeah. They might have left. They've left now? Yeah, so I'm just going to look and see if anything's been taken. Someone opened the door, and I heard them come in. Don't do that, Carol. If the door's still locked, it's impossible. They must have a key or something. Because when I took the dog out, I heard people talking. Why is the door still locked? Well, I can't explain that, but I heard, like, two people talking. A Carol confirmou que não ouviu ninguém entrando na casa e que a porta continuava trancada quando as duas saíram do quarto, então não tinha como ninguém ter entrado. Nada foi roubado, nada foi arrombado, nada foi quebrado. Não tinha ninguém na casa. Mais tarde, no mesmo dia, as câmeras de segurança do estacionamento na frente do prédio, onde elas moravam, filmaram aquele caminhando atrás dessa pedra gigante que eles têm no estacionamento. Atrás dessa pedra tem um atalho que muitos moradores usam para não ter que atravessar o estacionamento inteiro para chegar até o portão do prédio. Eles usam aquele atalho para sair por uma via um pouco mais rápida a pé. Ela caminha nas filmagens descalça, ela entra nesse lugar e depois ela volta correndo assustada e tá chovendo. Então ela tá andando descalça na chuva. Mas ninguém sabe o que aconteceu ali. Ninguém sabe o que ela viu, o que ela ouviu, o que aconteceu. Ela vai e volta. E ela tá desempregada na época, então ela tem bastante tempo de sobra. Mas ninguém sabe o que aconteceu ali. Mais uma vez, no mesmo dia, ela surgiu, saindo do atalho com o cachorrinho no colo. Dessa vez ela tá descalça de novo, mas ela solta o cachorro, deixa o cachorro passear e ela conversa com o cachorro. Por algum motivo, os policiais não entenderam isso, não entenderam que o ser humano conversa com os bichinhos de estimação o tempo todo e estavam achando que ela tava falando sozinha. Ela tá falando com o cachorro. Você não tem cachorro, você não fala com o seu cachorro, sabe? Tipo, eles acharam que ela tava falando sozinha. A não ser que você ache que falar com o cachorro seja falar sozinha, né? Aí depende da interpretação da pessoa. E ela tá descalça, na chuva. Quando ela aparece de novo, ela tá atrás de um carro que estacionou naquele espaço ali do lado da pedra. Mas, mais uma vez, ela tá olhando para aquele lugar e ninguém sabe o que ela tá fazendo. Existe uma teoria de que tinha alguém naquele carro que ela conhecia e ela tava conversando com a pessoa e talvez aquela pessoa tenha sido a culpada do que vai acontecer com ela no futuro. Mas eu não acho. Eu realmente acho que ela tava paranoica, que ela tava vendo coisas, ouvindo coisas. Essa ligação pra emergência é a principal prova de que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa mais séria estava acontecendo. E as pessoas pareciam estar ignorando, assim, que ela tava mal. Talvez se sentindo sozinha, porque a Carol trabalhava, né, o dia todo. E ela ficava em casa com o cachorro. Bom, mas depois dessa última filmagem dela, atrás desse carro, ela desapareceu. Ela sumiu, a Kaylee. O cachorro estava no apartamento, junto com todos os objetos pessoais dela. Pois é. Haviam as suspeitas de que ela podia ter sido sequestrada, como eu disse, talvez pela pessoa que estava naquele carro. Mas não haviam pistas de onde ela pudesse estar. E durante muito tempo a família dela deu entrevistas. E como eu disse, por algum motivo ninguém mencionou o fato de que ela estava bem mal. Ela estava mal. Estava andando descalço na chuva. Sabe? Ela estava ligando para emergência para falar de coisas que não estavam acontecendo. Alguma coisa estava muito errada. Mas, infelizmente, o corpo dela foi encontrado por uma empresa que estava investigando um cano que foi bloqueado em um rio que passava a mais ou menos 8 quilômetros do apartamento dela. Até hoje, não se sabe como ela morreu, por quanto tempo ela ficou dentro daquele rio.
Não havia água nos pulmões dela, não haviam arranhões nem marcas no corpo e também não haviam sinais de drogas nem álcool no sangue dela. A principal teoria da polícia, e acabou sendo o laudo final da autópsia, o laudo final da polícia, foi que foi uma morte acidental. De que de alguma maneira a Kaylin caiu, bateu a cabeça e acabou se afogando no rio. É um rio bem calmo, de acordo com os moradores, é um rio seco, não é o tipo de rio que enche. Mas naquele dia choveu bastante, existe a possibilidade do rio encher? Existe. Da correnteza ficar mais forte e a Kaylin acabar batendo a cabeça e sendo levada pelo rio e batendo a cabeça em outros lugares e aí morrendo dessa maneira, talvez. Mas eles disseram que não tinha nenhum hematoma, nenhuma fratura no corpo dela, nem no crânio. E não tinha água nos pulmões dela. Eu ouvi uma teoria em um vídeo que eu assisti sobre ela. Eu vi uma teoria de que algumas pessoas, às vezes, quando se afogam, não engolem. Tá, elas não aspiram água. O corpo, às vezes, tenta se defender de uma maneira diferente, em que ele fecha a garganta, para que a pessoa não aspire a água. Bom, previne que a pessoa se afogue com a água, porém, se em algum momento a pessoa sai da água, ela continua com a garganta fechada, então ela não consegue respirar e aí ela acaba morrendo da mesma maneira. E chamam de afogar no seco, se afogar no seco, alguma coisa assim. E eu nunca tinha ouvido falar disso, foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa teoria, mas muita gente acredita que alguém a afogou, ou tentou matá-la, ou tentou jogar ela no rio, porque ela não faria isso. E eu concordo, ela não parecia estar tentando se machucar, se é que vocês me entendem. Pelo que a gente viu até agora, ela estava assustada pela própria segurança. Ela ligava para a emergência dizendo que achava que tinha alguém na casa dela. E talvez naqueles momentos em que ela correu, na filmagem quando ela correu assustada, talvez ela estivesse fugindo de alguém que ela achava que estava perseguindo ela. Podia ser algo ruim, um problema mental, mas não no sentido de que ela estava tentando se machucar, ela estava tentando se proteger, ela estava com medo pela segurança dela mesma. E eu não acho que ela estivesse tão mal a ponto de cair por acidente no rio. Eu não acho que ela estivesse tão mal assim. A família acredita que foi um assassinato e que alguém tentou machucá-la e tentou jogar o corpo dela no rio. Mas, infelizmente, a morte foi dada como acidental e não há mais investigações sendo feitas. Simples assim. E é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos várias vezes por semana. Muito obrigada por assistir, então. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!